Olá, estamos aqui novamente com o podcast Multiverso da Expansão. Hoje temos a presença ilustre do Alex Terek Geme. Somos primos, já vão entender aí pelo sobrenome. O Alex, nos conhecemos há alguns anos atrás e em algum momento a gente vai trazer essa história aqui, né, Sem Alex? querer, né? Foi sem querer. Né? E desde lá a gente se aproximou, tivemos aí algumas interações familiares bem interessantes. O Alex já chegou a vir fazer terapia, já fez constelação, a sua esposa também, seu filhinho também, que é lindo, maravilhoso, veio depois de alguns tratamentos terapêuticos que a Fernanda veio fazer com a gente. Foi bem legal essa história, que em algum momento a gente vai contar aqui. Hoje o Alex veio para apresentar um pouquinho da empresa dele, a empresa que é o Grupo Futuro, é uma empresa de planejamento e consultoria financeira, e ele vai mostrar para a gente um pouquinho sobre o trabalho dele, a carreira dele, vai falar do livro que ele escreveu, vai contar um pouquinho da história dele dentro do Grupo Futuro, dentro da carreira dele pessoal, e vai explicar para a gente como é que está funcionando esse mercado hoje aqui no Brasil e fora daqui também. Alex, é um prazer ter você aqui, estou muito feliz de te receber aqui, é sempre uma honra. Fala um pouquinho pra gente da sua carreira, se apresenta, aquilo que é importante para você e conta pra gente do Grupo Futuro. Temos tempo? Temos tempo, temos maravilha. uma horinha aí, eu acho que dá. Dá. A gente dá um jeito de resumir. Isso. Obrigado pelo convite, acho que participar de podcast assim, para dividir conhecimento, experiência é muito importante. Sim. Para as pessoas conhecerem que também podem chegar lá ou também podem ter conhecimento de uma forma diferente da tradicional. Legal. Que a tradicional é só na escola, sentado, que há mais de 200 anos é igual, né? Só que o mundo mudou, a internet mudou, a forma de buscar conteúdo e conhecimento mudou e as gerações mais novas estão aproveitando para aprender muito. Surfar essa onda aí. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, temos que bater um papo bem legal aqui, pessoal. Aproveita que tem muita história boa, hein? Muita história boa. Bom, vamos começar falando da sua carreira, Alex. Como você começou? Qual a sua formação? E como você veio parar nesse mercado? Boa. Eu sou engenheiro não praticante, né? Sim. Já viu esse termo? Engenheiro. Eu comecei a minha carreira profissional, eu nasci e cresci na periferia de São Paulo, em Perus, no Noroeste. Lá na infância você tem que escolher, né? Qual caminho que eu vou seguir? Eu vou roubar, eu vou ficar usuário. Então, graças a Deus, meus pais me deram bons valores dentro de casa, não pegar nada de ninguém, estudar, trabalhar. Por mais que eles não estudaram, eu escolhi estudar desde cedo, fiz Senai muito cedo, fiz mecânica geral. Depois eu fiz técnico em mecânica geral pela ETEC São Paulo. Depois eu fiz FATEC, né, que foi tecnólogo em processo de produção mecânica. E depois eu fiz engenharia de produção mecânica. Caramba. Minha carreira ela foi totalmente voltada para a indústria, tanto a parte educacional quanto de experiência. Com 16 entrei na indústria como estagiário, saí de lá como supervisor com quase 25 anos, de saco cheio de empresa tradicional. Porque acho que todo mundo sabe como é que funciona a empresa tradicional. Sim. Você tem que puxar saco para crescer, não depende só de você. Você pode fazer muito, mas tem limite de ganhos, de crescimento. Sim. Eu lembro que tinha um colega, eu era estagiário, ganhava R$200 por mês, Lusa. 16 anos. Quantos anos atrás isso? Tem 23, 24 anos. Né? Legal. Tinha um colega que ele ficava 1 hora no banheiro de manhã e ficava 1 hora no banheiro à tarde. No final do mês ele ganhava 3 vezes mais do que eu ganhava. E eu ficava puto. Eu chegava em casa e falava, mãe, não é possível, aquele vagabundo tá ganhando, só enrola, tá ganhando 3 vezes mais que eu. O Alex nada competitivo, né? E aí eu ficava de saco cheio, eu ficava emputecido porque eu via muitas coisas que eu não concordava. Sim. Que não faziam sentido. Não eram nada meritocráticos. Sim. E aí eu saí de uma empresa pequena que acontecia isso, fui para uma empresa grande num programa de trainee, que tinha 1.200 funcionários, e acontecia a mesma coisa. Mesma coisa. Eu lembro que eu estava pleiteando uma vaga lá, e o que acontece quando tem uma vaga só e um monte de gente, que são amigos até, um começa a falar mal do outro, começa uma competição que não é saudável, Sim. o ambiente fica desagradável, Sim. e o que acontece? Chega o sobrinho do dono e passa ele na frente de todo mundo. Todo mundo. Então, as pessoas qualificadas não conseguem a vaga por causa de politicagem. Então, isso acontece em muitas empresas, né? Sim. E eu tenho certeza que talvez você que está escutando já teve um chefe que não sabia nem do que estava falando, mas estava lá porque alguém colocou lá para te dar ordens, né?
Quando aconteceu isso na minha carreira, Wilson, eu falei, não é possível que é isso. Só tem isso. Trabalhar, né? Não é possível que é isso uma carreira, uma relação de empresa, empregado. Eu não tinha noção o que era empreender, abrir um negócio. Sim. E aí, de saco cheio, os amigos da faculdade falaram assim, pô, a gente vai fazer intercâmbio, a gente vai morar fora do Brasil para aprender o idioma. E eu escutei de um gerente meu que falou, cara, engenheiro sem inglês não é engenheiro. Funciona. Tem que ter inglês. Sim. E aí eu decidi ir para a Irlanda Intercâmbio. com os meus amigos, fazer intercâmbio. Foi muito legal a Que experiência. legal. Experiência cultural, conheci a história e como europeu lidar com situações. 18 anos, já sai de casa, já contrata um consultor financeiro, já começa a pagar aluguel, receber sua renda e se virar. Que legal. Sai da barra da saia dos pais, né? Sim. Então, fora isso, a relação com o dinheiro, a preocupação de ter uma noção, um contato. Fora viajar, conhecer o mundo, equilibrar as áreas da vida que foram importantíssimas nesse intercâmbio. Quanto tempo você ficou? Fiquei 1 ano e meio, 1 ano e meio. de 2010 a 2011. Sempre na Irlanda. Sempre na Irlanda. Beleza. Fiz 30 dias de viagem na Europa, Sim, na Ásia, Europa. Foi muito bom, a experiência Legal. foi maravilhosa. Quando eu voltei para o Brasil, benção, uma experiência, né? Tinha quase 10 anos de experiência na indústria. Sim. Tinha inglês fluente, porque eu conversava o tempo inteiro com os europeus, com Legal. inglês, com todo mundo. E aí, vou procurar o emprego dos meus sonhos. Meu emprego dos sonhos naquela época era trabalhar ou na Mercedes, porque eu gosto do carro, eu gosto da marca, Tá. ou na Voit, que eu passava de trem todo dia na frente, que é uma puta Sim. indústria, né? Tanto a Voit Paper quanto a Voit Hydro. E era meu sonho. Todos os dias eu mandava currículo, e não aparecia nada. E aí, por ironia do destino, Deus, ou não sei o que você acredita, né? Lei da atração, que Sim. seja, apareceu uma vaga para entrar no mercado financeiro num programa de trainee lá, que era para ajudar a montar a empresa. Eu lembro quando o rapaz me ligou, falou, olha, tem uma vaga aqui no programa de trainee, vai ser legal, você vai aprender. Aí eu falei, Adrian, né? Falei, Adrian, cara, não tem nada a ver comigo. Não estudei isso, não sei nem como funciona, não quero, obrigado. Pode ligar para outra, não faz sentido para mim, né? Sim. Porque na minha cabeça, aquilo que você se formou, você tem que trabalhar para sempre. Eu acho que Olha só. na cabeça da maioria das pessoas é isso, né? Eu acho que é a crença mesmo. Que é um conceito, né? Acho Sim. que cultural. Uma programação. Você vai com certeza explicar mais Condicionamento. detalhes. Mas não quer dizer que você fez aquela faculdade, você vai trabalhar com aquilo para sempre. Sim. Provavelmente aquela experiência, aquela faculdade vai te preparar para algo que você vai ter na vida, né? Que foi o que aconteceu comigo. Sim. Mas voltando, né? Eu falei, não tenho interesse. Ele falou, poxa, mas é uma vaga, você vai trabalhar direto com o dono, vai falar inglês o tempo inteiro. Você fala inglês? Aí eu falei, opa, vou marcar entrevista para testar o meu inglês. Olha só. Então, eu confesso que eu só marquei essa entrevista porque era inglês. Caramba. Que eu não tinha interesse nenhum de entrar no mercado financeiro, não tinha estudado, não sabia como é que funcionava. Poxa, eu era mão de vaca, porque meus pais não tinham dinheiro, eu queria ter dinheiro. Então eu guardava no cofre, Ó. junto com as minhas meias, né? Ó. Isso é falta de planejamento financeiro. Dinheiro no colchão é porque você não entende. Sim. Tudo errado, né? Sim. E aí, beleza, fui lá na entrevista e 2 motivos foram fundamentais para eu pegar os 10 anos de diploma e de experiência e jogar na lata do lixo. Engenharia. Caramba. Propósito. Como você viu o propósito nesse processo seletivo? O trabalho de planejamento financeiro, de educação financeira, você tem na sua mão a informação que vai mudar o futuro de uma pessoa. Caramba. Imagina você ter na sua mão a informação que pode, às vezes, evitar um divórcio. Olha só. Porque 70% dos divórcios é por causa de problema financeiro. Puxa vida. Você tem na sua mão a informação que vai fazer alguém conseguir se aposentar e parar de trabalhar. Porque as pessoas se aposentam hoje e trabalham até morrer. Sim. Porque se depender só do INSS, não dá para Sim. fazer nada, né? Não dá pra fazer nada? Então, se você está aí esperando um dia se aposentar para depender do INSS, esquece. Esquece. Então, o propósito foi muito forte, porque você tem informação de conseguir realmente impactar na vida de alguém. E na bacana. indústria, esquece. Sim. Na maioria É das mais profissões. Na maioria não existe isso, né? Sim. É só mais um no meio da multidão e É. você não vê o seu trabalho sendo valorizado e sendo
Não. Então, direcionando ninguém. esse foi o principal motivo, porque por vir da periferia, eu sempre gostei de ajudar as pessoas ao meu redor, porque sempre tem pessoas com dificuldade, o tempo inteiro, família, então, né? Sim. E de mim veio isso de querer ajudar o próximo com o que for, né? E se Sim. for conhecimento, melhor ainda. Melhor ainda. E o segundo principal motivo, que aí vem muito alinhado aquele negócio de competição, videogame, bolinha, peão, futebol, Sim. etc. Meritocracia. Que legal. Você poder crescer Pelos e seus ganhar próprios méritos. por mérito próprio. Sem precisar puxar saco de ninguém, sem precisar passar por cima de ninguém, sem precisar fazer nada errado. E aí eu coloquei na balança. Falei, poxa, propósito, vou fazer algo que faça sentido para a vida do próximo e vou poder crescer e ganhar por esforço próprio. Realmente aquilo que eu estava vendo não faz sentido, porque não existe nada disso. E foi por esse motivo, né, Sim. o inglês e esses dois pilares, que eu ingressei no mercado financeiro e estou até hoje. Uau! Caramba! Que história linda! Eu estava aqui conversando antes de começar a gravação com o Alex e falando o quanto que, inclusive, essa experiência que você teve de ir fazer um intercâmbio, com certeza provocou em você um choque de realidade cultural. Por quê? No Brasil, o Brasil é um país considerado um país de terceiro mundo, as pessoas não se valorizam, não valorizam a riqueza que tem aqui, não tem autoestima e não tem nenhum tipo de inteligência financeira ou educação financeira. Em alguns países da Europa, Japão, no Oriente, eles ensinam as criancinhas de pequenininho a lidar com dinheiro, a guardar, a planejar, enfim, e aqui não tem nada disso, muito pelo contrário. Então, como que foi para você simplesmente ter esse choque cultural e, de repente, tá na tua mão uma ferramenta, como você disse, de mudar a vida das pessoas? Qual que é, além do divórcio, que você falou que é uma taxa altíssima por conta de problemas financeiros, quais são os problemas que mais você encontra na família, por falta de educação financeira? Olha, esse dado é importante, né? Quando eu entrei em 2012 no mercado financeiro, o número de endividados era 63%. Agora, em 2025, o número bateu 80% de endividados. Ou seja, de lá para cá, dos últimos 13 anos, só foi piorando a situação financeira das pessoas. Em contrapartida, tá? As grandes instituições financeiras, os grandes bancos, as fintechs de crédito, vêm batendo o recorde de lucro todo trimestre. E aí, se a gente pensar, poxa, as empresas que oferecem corda no pescoço das pessoas estão lucrando cada vez mais. E as pessoas que pegam corda ou crédito sem precisar, por falta de consciência, estão se endividando cada vez mais. E o que acontece? As pessoas, às vezes, entram num embalo, num loop cultural, que a única forma de você ter um carro, de ter uma casa, é se endividando. E eu posso citar aqui milhares de exemplos. Tá? Quantos amigos, com aquela ansiedade de ter o carro, quero ter o carro, quero ter o carro, primeiro emprego, primeiro salário, já sai com um carro e um bloquinho assim de 60 parcelas para pagar o carro. E aí, por não ter consciência financeira, não ter educação financeira, olha o problema de alguns amigos. Tenho meu carro, beleza, tô com uma bíblia de boletos para pagar, não tenho dinheiro para pagar o seguro. Saio pouco com o carro porque eu não tenho dinheiro para pagar combustível. Não usufrui e ainda fica endividado. E parece que a energia atrai, né? Sim. Parece que quando é para dar errado, dá errado. Alguém vai lá e rouba o carro, ou bate no carro. A lei de Murphy tá aí, né? Sobra só o boleto. Os boletos para pagar. Sem o carro, não tinha seguro. Olha o tamanho do impacto nos próximos 5, 10 anos na vida desse jovem e dessa jovem. Talvez ele demore muito mais para casar, para ter filhos. Sim. Não que seja desejo de todo mundo, mas carrega uma dívida por causa de uma decisão amadora. E quando a gente fala de planejamento financeiro, educação financeira, eu faço sempre uma analogia com a área da saúde, né? Você está com um problema de saúde. Você vai na internet procurar o remédio, a solução? Muita gente faz isso. Sim. Mas eles falam que é um erro porque é automedicar. Amador, exatamente. Então, quem se automedica está tomando uma decisão amadora. Sim.
não adianta esperar resultados profissionais. Vai ter resultado amador. Sim. O correto é procura a ajuda de um profissional, de um Que médico, entende, sim. que vai me ajudar o quê? Me dar uma orientação profissional para eu ter resultados profissionais. Sim. A vida financeira é a mesma coisa. Se eu ficar ali, indo na onda do meu amigo que investiu, sei lá, num jogo do tigrinho, da criptomoeda, e achar que é lá que vai ser a solução. Sim. É uma decisão amadora. Sim. Eu estou olhando só uma área da minha vida e as consequências são gigantescas, envolvem todas as outras áreas da vida. Sim. Outros exemplos para te dar. Um dos principais motivos do grande endividamento da população brasileira é aquele negocinho de plástico, sabe? Preto, roxinho, azul. Que ninguém mais vive sem? Que é o cartão de crédito. As pessoas acham que o cartão de crédito é realmente ilimitado. Ainda mais quando toma uma, né? Aí... Toma uma, passa cartão e parcela. Esse chega a representar quase 75% do motivo do endividamento, o cartão de crédito. Caramba. Só que se a gente olhar, os outros países falam que os juros do cartão de crédito no Brasil é desumano. E realmente é. Porque ele joga totalmente contra o patrimônio e a vida da pessoa. Se ela não conseguir pagar o cartão, que é o que vai acontecer, porque ela não consegue provisionar as parcelas, ela não tem uma noção de planejamento, de forecast, olhar o acúmulo das parcelas, o quanto que vai impactar na vida financeira, ela vai entrar no quê? No vermelho. Vai chegar aquele motivo que é incentivado, paga a parcela mínima, parcela a fatura do cartão. E a pessoa vai parcelar a fatura, vai vir com os juros do próximo mês, mais as parcelas desse mês. Sim. Fora as parcelas antigas. E aí começa uma bola de neve. E a pessoa só consegue pagar o cartão usando o quê? O cheque especial. Que é outro empréstimo imediato. Juros que é um juros abusivo. Então quer dizer o quê? Se você começar devendo no ano 10 mil reais, no final do ano, a bola de neve de cheque especial chega a bater 200 mil reais. Caramba. Ou seja, já atendi muitos clientes que falavam assim, eu não posso, meu nome é a única coisa que eu tenho que é sagrado. Aí vamos falar de crença, né? Sim. Eu aprendi com meu avô e com meu pai, uma coisa que o homem tem, ele tem que honrar o nome. E aí a pessoa ficava ali, ó, pagando os juros, parcelando o cartão sem deixar sujar o nome. Porque não pode sujar o nome. Aí quando você faz uma análise de fora, né? Sim. Fora da tempestade. Sim. Fala, meu senhor, os juros é maior do que o seu salário. Você nunca vai sair desse buraco. E às vezes a pessoa está ali, ó, envolvida emocionalmente, com crenças. Não consegue pensar, né? Fora da caixinha. Não consegue pensar e acaba tomando decisões amadoras ao invés de procurar ajuda profissional. Antigamente não tinha. Quando em 2010, 2012, quando eu comecei nesse mercado, as pessoas não sabiam que tinha um profissional para ajudar. Só que hoje está na moda. Hoje todo mundo sabe que existe o planejador financeiro, o educador financeiro, o youtuber que seja, o guru, né? Jogando informação no mercado. Então todo mundo sabe. Então hoje é muito mais fácil um cliente procurar ajuda e aceitar ajuda. Que legal, Alex. Só que antigamente não era. Sim. Era um grande tabu, né? Sim. Você trabalhava antes para outra empresa, né? Começou a sua carreira trabalhando para outras pessoas, até que você fundou, hoje é sócio fundador do Grupo Futuro. Isso. Quanto tempo faz que você saiu, parou de trabalhar para os outros e fundou a sua própria empresa? Olha, essa ordem cronológica é bem legal, né? Eu falo que nada acontece por acaso na nossa vida, né? Sim. Tudo acontece por algum motivo maior. Eu não sei o que você acredita, né? Se é Deus, se é destino, se é lei da atração, o que for. As coisas só acontecem na nossa vida quando tem que acontecer e os pontos vão se conectando. Sim. No meu último dia de intercâmbio, Wilson, eu comprei 2 livros totalmente aleatórios para voltar para o Brasil e continuar estudando, senão eu ia perder o eu vi meu isso ano e meio de intercâmbio. Eu li isso no seu livro, que o Alex depois vai mostrar um pouquinho do livro dele. Exatamente. Tá lá. E o que aconteceu? Esses 2 livros foram fundamentais para eu ter a consciência, quebrar algumas crenças. E eu falo que é salvar minha carreira. Porque é continuar no mercado financeiro em momentos de baixa. O Flávio Augusto fala que são momentos de inflexão, né? Sim. São momentos que você decide que pode mudar o rumo da sua vida. Sim. E eu estava lendo esses 2 livros.
E aí, quem acompanhar aqui até o final vai saber quais são esses 2 livros. Que legal. E aonde você pode saber qual foi a mensagem, o ensinamento que esses livros me deram. Tá? Então, acompanha a gente até o final que você vai ver só Que legal. qual é a mensagem virada. e quanto que impactou na minha vida. Tá? E aí, voltando para sua pergunta, entrei no mercado financeiro, propósito, meritocracia, 6 meses fui promovido para coordenador comercial, 1 ano e meio para gerente comercial, 2 anos e 10 meses para diretor comercial. Olha só. Tava indo maravilhoso, meritocracia, Achou propósito. o seu caminho. Meus amigos falavam, cara, Nasceu para isso. você deu sorte. Você entrou numa empresa comercial, você deu sorte e virou diretor rápido. Ah, é? Mas eu falo de ter entrado no mercado financeiro sem ter experiência, foi a melhor coisa que aconteceu. Sim. Por quê? Porque não vim com Vícios nenhum, né? e nem com crenças Sim. das pessoas que entram no mercado financeiro. Sim. E para você ter sucesso profissional, não é currículo, é comportamento correto. Que legal. Que tipo de comportamento, por exemplo? Disciplina, Ótimo. visão de médio e longo prazo. Ser uma pessoa de autoestima, uma pessoa que realmente busca se desenvolver. Eu falo que ser um verdadeiro aprendiz. Sim. Eu falo pro pessoal nos treinamentos e mentorias. Eu tenho 13 anos de experiência e todos os dias eu aprendo muito. E se tiver esse espírito de aprendiz, né, de chegar em um podcast ou em uma reunião, que seja, com o copo meio vazio, você tem espaço para aprender. Sim. Agora, se chegar em algum lugar Com o copo achando que já cheio. sabe tudo com o copo cheio, não tem espaço para aprender, você não evolui. Isso mesmo. Né? Então, uma coisa que foi muito legal, eu sempre fui aprendiz, sempre fui aprendendo, e aí fui crescendo com a empresa, eu ajudei a montar a empresa, definir todos os processos, Sim. que a minha experiência na indústria e nas formações de padronização de processo, montar processos que são escaláveis, processos que são replicáveis, que aí é basicamente usar técnicas e ferramentas para você conseguir padronizar e organizar processos escaláveis, foi o que eu fiz. Os processos que você está dizendo seria do... Processo de formação profissional, processo de atendimento, processo de recrutamento. Então, tanto para o cliente como para os... Para a formação dos planejadores formação e da deles. empresa como todo. Porque a empresa não tinha processo nenhum quando eu comecei. Então, eu falo que foi muito importante minha participação nessa empresa, porque eu ajudei a montar a empresa do zero. Sim, sim. E aí, quando chegou na pandemia, a gente faz planos, Deus ri. É. Ela falou que estava Não estável. são os meus. Era diretor nacional, tinha 700 planejadores que eu orientava e guiava, tinha quase 15 escritórios no Brasil inteiro. Estávamos ajudando milhares de clientes por mês. Aí veio a pandemia. A empresa já não estava muito bem financeiramente, que ela sempre tomou decisões amadoras na gestão, infelizmente. E aí chegou um momento da vida, que novamente é aquele ponto de inflexão. A empresa mudou os valores. Ela parou de olhar para o cliente e começou a olhar só em faturamento. Ela parou de seguir a meritocracia e começou a tomar decisões políticas. Eu sou o dono da bola, eu jogo como eu quiser. Uhum. E aí chega aquele momento que ou você é corrompido, corrompe seus valores e segue o jogo, ou você segue o seu rumo. Sim. E foi o que aconteceu. Melhor coisa que aconteceu. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu acredito. Então, em setembro aconteceu o rompimento. Em janeiro de 21 nasceu a Futuro Consultoria Financeira, Uau. que hoje é o Grupo Futuro, a Futuro Corp, que eu posso entrar em mais detalhes o que a gente faz. Tem a imagem aqui, não tem? Tem, Dá tem. para colocar a imagem agora, por favor? Tem. Vamos ver aí a estrutura da Futuro. Pô, Olha só. Luísa, o que aconteceu? Nasceu em 21, então, a Futuro Consultoria Financeira, Certo. que é o serviço de planejamento financeiro, que é focado no cliente, nos sonhos e objetivos do cliente. Ali o planejador ele monta a receita ideal para o cliente sair do ponto A e chegar no ponto B. Certo. De multimilionários até estagiários. Tá. Então ele monta a receita. E aí o que aconteceu? Falar para o cliente, ó, agora você precisa buscar os ingredientes para sua receita. Sim. As pessoas sozinhas não vão atrás. As pessoas Precisa ter o sozinhas caminho. são acomodadas. Você precisa agora ir no banco e escolher um investimento para isso. Não vai. As pessoas não iam, não vão. E o que a gente montou no grupo? A gente montou as empresas que têm os ingredientes e seguem os valores e cultura da empresa. Ou seja, desde o planejador que monta a receita para o cliente, até o especialista que tem os ingredientes,
eles têm que obrigatoriamente fazer o que é melhor para o cliente. Que legal. Eu falo o seguinte, no mercado tem muita gente vendendo produtos vestindo a camisa da empresa que representa. Na Futuro, o planejador, o franqueado da Futuro, ele tem que vestir a camisa do cliente. Perfeito, perfeito. No mercado, até fazer uma analogia. No mercado, o planejador ele senta do lado do cliente. Os especialistas do mercado sentam do outro lado da mesa. Da mesa. Então, o cliente ele vai ter sempre do lado do planejador, ajudando a escolher os melhores ingredientes para essa receita da vida dele. Que legal. E aí nasceu, então, a Futuro Hub, que é um hub de soluções que são mais de 150 parceiros, bancos, fintechs, seguradoras. São mais de 500 ingredientes para aquela receita. Ótimo. Em 2024 nasceu a FTR Invest, que é o nosso escritório plugado com a XP, onde são milhares de ingredientes também que a gente traz para a vida do cliente. Que aqui seria para fazer Só a parte de alocação e investimentos. Que legal. Então, o planejador ele monta a receita, que é a macroalocação. O assessor ele monta e escolhe os ingredientes, que é a microalocação. Mas Desculpa te cortar. Desse jeito que o profissional do mercado que entende, né, ele vai entender a diferença. Eles não são concorrentes, são complementares. Sim, são parceiros. Como a profissão de planejador financeiro no Brasil quase não existe, a gente está criando essa profissão, muita gente confunde qual que é o papel do consultor, do planejador, do assessor. Então, para ficar mais claro, é isso. O planejador ele monta a receita, os especialistas escolhem o ingrediente para essa receita. Para essa receita. O mercado tradicional é todo mundo empurrando ingredientes sem ter uma receita. Sim. Por isso que tem muito cliente ferido pelos bancões, pelas grandes corretoras. Sim. Porque não sabe o que realmente o cliente precisa, o que ele quer. Não tem um método, não tem experiência. E esse método que a gente faz a receita, a gente já validou nos últimos 13 anos para mais de 30 mil famílias. Uau! O nosso método, a gente ajuda o cliente a conquistar os 8 passos dentro dos 4 pilares para a liberdade financeira. Legal. E todo mundo quer que o dinheiro trabalhe para você. Não é? Com certeza. Então, o nosso método, a gente já ajuda o cliente a fazer o dinheiro trabalhar para você conseguir chegar nos objetivos da melhor forma. Quero falar, antes de te fazer a pergunta aqui, deixa aqui para mim na tela ainda, que eu sou cliente, né? Boa. Futuro, na verdade, eu comecei antes de você ter a Futuro, né? Lá atrás, ainda quando o Alex trabalhava para outra empresa ainda, quando ele estava no meio da carreira dele. Então, eu não só sou cliente, como eu também hoje indico para muitos clientes meus e pacientes. A própria empresa que o Alex trabalhava era minha cliente, porque a gente dava, eu e o William, né, que é o meu irmão, na época a gente fazia formação de PNL e fazíamos treinávamos, ajudávamos o Alex a treinar algumas equipes lá de dentro da empresa e tudo mais, treinando a galera na parte de comunicação e tudo mais. Então, naquela época, eu fiz a primeira vez a aquisição, né, do meu planejamento financeiro com a empresa e desde lá eu comecei a indicar para muitos pacientes e clientes. Então, hoje a gente tem uma parceria que até o final o Alex vai explicar. Se você também quer ser um parceiro da Futuro, se você quer indicar esse trabalho que é fantástico de planejamento financeiro, você também pode. Hoje ele tem os franqueados, até o final ele vai explicar como é que funciona isso. Ou também se tornar um planejador. Também a pessoa pode ir por esse caminho aí, né, Alex? Com certeza. De repente a pessoa quiser se tornar um planejador financeiro e começar assim como o Alex começou. Mudou a carreira dele completamente, mudou a vida dele, as crenças e o propósito. Porque não foi só por conta do propósito das outras pessoas que te estimulou aí, foi o teu, você encontrou o seu propósito, né? Dentro desse caminho aí que é lindo, maravilhoso. Então, eu gostaria de te perguntar o seguinte, aqui, por exemplo, quando os planejadores fazem o planejamento de alguém, eles vão, por exemplo, eu não tenho nenhuma habilidade para aprender a investir. Vocês vão me ensinar a investir ou o trabalho é feito por vocês? Como é que funciona essa parte? Boa. Até para ficar mais claro, o planejador ele monta a receita. Tá? E aí o especialista traz os ingredientes. Certo. Só que o cliente só pode fazer se ele entender. Legal. A gente fala, para tomar a decisão. Você não vai fazer se você não entender. Certo. Que aí entra no princípio de planejamento e educação financeira. Legal. Que no Brasil, falando de negócio,
Poxa, eu vou fazer um negócio, vou montar um negócio. Aonde tem alcance, onde tem potenciais clientes? São 200 milhões de pessoas que não têm educação financeira. Então, se for para abrir um negócio, se for para atuar numa área, a área que tem o maior potencial de clientes é a educação financeira, porque são 200 milhões de pessoas que precisam de educação financeira. E aí que a gente fala para o cliente, fala assim, ó, a gente vai te apresentar o planejamento financeiro. A gente tem uma tecnologia que ajuda o planejador e o cliente no aplicativo a tanto montar o planejamento quanto receber o planejamento financeiro. E você só pode dar ok nos ingredientes se você entender. E uma coisa que eu acho muito legal que os planejadores, né, da Futuro fazem é que eles primeiro vão traçar um perfil psicológico da pessoa para saber que tipo de investidor ele é, se ele é mais agressivo, que tipo de produtos financeiros é melhor para cada cliente. Gente, é personalizado completamente do começo ao fim. É Exato, isso, Alex? Exato. Qual a importância disso hoje, que você vê no própria entrega do trabalho de vocês? A pessoa, ela traz... nos atendimentos com o cliente, a gente vê muito cliente que desaba. Imagina. Porque o cliente não tem a esperança que ele vai conseguir realizar os sonhos. Imagina você trazer a esperança de volta para o cliente, que se ele seguir aqueles passos, que ele seguir aquele método que já foi validado por milhares de pessoas, ele vai conseguir chegar nos objetivos de vida. Que bacana. É muito além de uma simples expectativa, né? E quando a gente se conheceu, foi até intencional e destino, né? Sim. O planejamento financeiro, o mercado financeiro, não são só números. As pessoas acham que eu preciso ter uma formação de matemática, uma formação de finanças para atuar com isso. E não. Era isso que eu ia perguntar. Que bom que você já está esclarecendo. E não. São pessoas. A principal habilidade que um planejador precisa desenvolver é a de comunicação e o de entendimento. Que legal. Porque você precisa entender quais são os medos, os desejos, os sonhos, as crenças limitantes que aquela pessoa tem, para você conseguir direcionar, para você conseguir se comunicar de uma forma que ela melhore, ou que ela consiga sair daquela zona de conforto, de não decisão, que também é uma decisão, né? Sim. Mas para conseguir dar um passo em direção ao objetivo. Então é muito mais relacionado a saber se comunicar bem, saber interpretar, ouvir, né? Sim, para você conseguir usar o nosso método, a nossa técnica para direcionar o cliente para realizações e objetivos. E foi quando a gente conheceu. Eu já era diretor executivo, o time estava em desenvolvimento, estava travado, eu identifiquei essa necessidade e a gente se conheceu porque eu estava em busca de trazer formação para o meu time desenvolver e melhorar. Sim. Então a gente contratou, né, a Wilson e o William para trazer treinamentos de formação em melhorar a comunicação do time, melhorar o entendimento, a escutativa do time, para que eles se tornem profissionais melhores. Porque se eles forem profissionais melhores, com certeza eles vão ter mais resultado, vão conseguir ajudar mais clientes. Então, se você é empresário, está com o time travado, que não bate meta, que não consegue ajudar clientes, a Wilson aqui com certeza é uma excelente solução para o seu negócio ir para um outro nível. E foi para um outro nível. Antigamente, a gente demorou muito para aprender isso. O planejador demorava muito para começar a ter resultado. Hoje, Wilson, o franqueado, quando ele compra a franquia, ele já tem essa formação dentro de casa. Que legal. De comunicação, de PNL, passos de autoconsciência. Então, a neurociência ali, né, você fala bastante disso no seu canal, é muito importante para conseguir realmente identificar uma crença. É isso aí. E tem crenças ali que são muito profundas, que o planejador não é especializado para isso. Sim. Eu fiz a formação de mestre em PNL lá com o William, com vocês, né? E a gente fala, olha, chega um momento do cliente para cliente, até aqui eu consigo te ajudar, mas essa parte aqui você precisa falar com a Wilson, com o William, você precisa de uma ajuda
muito mais profissional. Olhar para dentro, né? Olhar para dentro. É o momento que a pessoa, muitas vezes, só uma técnica ou até mesmo uma receita inteira do bolo não vai ser suficiente para a pessoa conseguir olhar para dentro dela das emoções. Por quê? Porque tem um emaranhamento emocional, de pensamentos, de crenças, que realmente vai ser prejudicado se a pessoa simplesmente só quiser contratar um serviço. E esse daqui é um dos pilares que eu vejo que tem tantos resultados, tanto na equipe que o Alex formou para trabalhar com ele, né? Assim também como no resultado final, quando ele pega o cliente dele. Quando eles entregam para o cliente o trabalho deles. É olhar para o cliente, olhar para as emoções do cliente, é identificar as dificuldades dele, muito mais do que entregar uma receita de bolo e falar, Tó, se você seguir esses passos aqui, você vai enriquecer. Não é sobre isso. É sobre um tratamento humanizado. Olhar para o cliente como pessoa, como ele mesmo disse, não como um número. Foi exatamente aqui, né, Alex? Se você identificou na outra empresa que quando eles mudaram os valores deles, falou, não é mais para mim. Exato. Parou de olhar para o cliente, quer dizer, tá olhando só para o próprio umbigo, aí que começou a pegar nos seus valores. Como um bom canceriano, o Alex é extremamente família, tem valores familiares muito fortes, Muito. né? Então, isso com certeza faz toda a diferença. Eu quero te fazer uma pergunta aqui, que é, qual foi o momento, teve algum caso, uma época, uma fase da tua vida, depois que você ingressou nesse caminho, que você falou, cara, esse é o meu caminho, me encontrei e se encheu de satisfação de entender e o porquê que isso aconteceu? Boa, vou trazer ainda no começo que eu falei que nada acontece por acaso dos 2 livros e vou contar, aproveitar que você está aqui acompanhando. O primeiro momento foi quando eu fui promovido para coordenador comercial, né? E aí comecei a ganhar mais, beleza? E apareceu uma vaga de emprego na minha área. De engenharia. Para ganhar muito mais. Ah, sim. Muito mais. E aí, CLT, FTS, VTR, Os VT, vícios todos. Tudo que eu tinha 10 anos de experiência. Sim. E aí chega aquele momento e fala, meu Deus, e agora? Será que é um teste? Será que Uma é destino? pegadinha. É uma aprovação? Será que é pra eu ir? Será que não é pra eu ir? Eu tô gostando, mas não tô ganhando tão bem. No começo era difícil ganhar dinheiro no mercado financeiro. Sim. Eu estava lendo esse livro. Esse livro conta a história de um havaiano que foi para os Estados Unidos com os pais. A mãe dele dava aula em escola particular, escola de alto nível. O pai dele era funcionário público. E aí, dentro de casa, né, naquela transmissão de crenças, né, seja por herança psíquica ou genética, o jovem foi aprendendo com os pais. Você tem que ter um diploma. Se você não tiver o diploma, você não é ninguém. Tem que ser empregado de alguém. Você tem que arrumar um emprego estável. Para ter segurança. Numa grande empresa, para ter segurança e conseguir se aposentar. E como a mãe dele dava aula em escola particular, ele fez amizade com o filho de um empresário bem-sucedido. Na casa do empresário, eu escutava totalmente diferente. Você tem que montar um negócio que é escalável. Você tem que montar um negócio que você ganhe dinheiro dormindo. E aí ele ficava naquela, meu Deus do céu, que loucura, né? O que eu faço? Aí que ele começou a olhar para o resultado. O pai dele, no máximo 30 dias de férias por ano, reclama do emprego, reclama do salário, a casa mais ou menos, um carro mais ou menos, restaurante mais ou menos, quase não viaja. Na casa do melhor amigo, começou a ver vários carros da hora, viagem legal, carro legal, nunca reclamando de quanto ganhava. Fala, poxa, ganhei dinheiro dormindo tanto essa noite. E ele começou a pensar e pôr na balança. Poxa, quem que eu vou escutar? O meu pai que é pobre? Ou o pai do meu amigo que é rico? Essa é a história do Roberto Kiyosaki. Sim. Pai rico, pai pobre. Que escreveu o livro Pai Rico, Pai Pobre. Cara, que pra mim foi um A game virada. change. No meu livro, né, para quem tiver curiosidade de saber mais a fundo o quanto que me impactou, Legal. tem nas principais livrarias e Legal. principalmente nos e-commerce. Eu ganhei conto o mais meu. a fundo. Eu conto mais a Amei. fundo o quanto que me impactou essa história. Mas eu comecei a olhar para os meus amigos, engenheiros, reclamando de quanto ganhava, reclamando da empresa, reclamando do trabalho, reclamando do carro velho, que era o que dava para comprar. E comecei a olhar para o mercado financeiro. As pessoas de sucesso com carrão, ganhando bem, com viagem, com liberdade.
E eu coloquei na balança. Quem que eu vou escutar? Meus amigos que são pobres, duros, Sim. ou Estudados. potencial profissão Sim. que eu posso ter? E foi muito fácil não aceitar aquela oferta Que legal. para comprar o meu passe, vai. É isso aí. Então, já respondendo, foi esse momento que foi realmente um divisor de águas. Decisor de entender que você tinha feito a melhor escolha. E na minha infância aconteceu isso, bem parecido, né? Que é aquela modelagem que a gente faz, que é herdar aquela crença, né? Sim, que é por sim, modelagem que a gente sim. herda uma crença. Sim. Meu pai é ourives, trabalhava com ouro dentro de casa, por causa do síndrome do pânico, não ia pra rua, ganhava bem pouquinho, dinheiro pra nada, casa mais ou menos, sem estudo, sem carro. O irmão da minha mãe, meu tio, eu conto no livro também, metalúrgico, chegava em casa com a mão cheia de graxa, todo machucado, mas com um carro legal, me levava pra praia. Aí meu pai falava, filho, você tem que virar ourives, porque é uma profissão que dá dinheiro. Aham. Eu falava, pai, não Tem dá alguma dinheiro coisa não. errada. Não dá dinheiro não? Desculpa, não dá dinheiro não. Eu vou ser metalúrgico, porque metalúrgico dá dinheiro. Tô vendo aqui, ó, meu tio me leva pra passear, você não leva. Meu tio tem carro, você não tem. Que é uma modelagem, então é normal a gente se modelar. Comparar, né? É normal a gente se comparar e herdar essas crenças, né? Sim, sim. Então a gente, poxa, seu pai é engenheiro, você tem que ser engenheiro. Seu pai é médico, você tem que ser médico. Seu pai é advogado, você tem que ser advogado. Não! Sim. E não é porque você fez aquela faculdade que você tem que seguir. Isso. Provavelmente aqui foi uma preparação para você seguir os seus valores, seu propósito, sua missão, seus desafios de vida. Acho que vale a pena até para você entender que é uma profissão que você não deve seguir. Eu me informei, mas eu entendi que esse não é o meu caminho. Acho que vale a pena até por isso, né? Muito, Wilson. E aí, volto a falar de negócio, né? Que é uma coisa muito importante. Hoje, quando os primos, sobrinhos, meus tios perguntam que faculdade que meu filho faz, qual profissão que meu filho tem que seguir, eu respondo que foi uma leitura que eu fiz no meu começo, que foi o livro A Estratégia do Oceano Azul. O autor ele conta que se você for escolher uma área para estudar, trabalhar ou empreender, que é uma área que já tem muita gente, já tem milhares ou milhões de pessoas, provavelmente é um oceano vermelho. Já tem os grandes tubarões, já tem os grandes players. E é uma área que você vai ser mais um. Tá? Eu me coloco no passado, me lembrando. Hoje em dia, principalmente, se formam 50 mil engenheiros todos os anos. Sim. 100 mil administradores todos os anos. 20 mil contadores todos os anos. 70 mil economistas. Se formam 50 mil advogados. Já é um oceano vermelho. Você vai ser mais um. E quando você é mais um, o que acontece? Infelizmente, sem desmerecer ninguém, É engolido pelo você acaba sistema. tendo que trabalhar dirigindo o carro para isso uma aí. plataforma. Sim, O quanto de engenheiro, advogado estão aí dirigindo é isso mesmo. como motorista de aplicativo? Sim. E aí, complementar, se for para escolher uma área para empreender, para estudar, para ser empregado, que seja, tem que ser um oceano azul de oportunidades. Uma área que envolva propósito, que envolva liberdade, envolva equilíbrio nas áreas. Uma área que seja um oceano azul. E lá em 2012 eu falei, eu não conheço nenhum planejador financeiro. Olha só. Mercado virgem, praticamente. Mata fechada, oceano azulzão. Olha que legal. Eu falei, eu posso ser um dos melhores. Eu posso ser um dos maiores. Não tem nem concorrente. Não tem concorrente. E hoje a Futuro é a maior franqueadora de planejamento financeiro do Brasil. Olha que legal. São mais de 100 franqueados levando educação e planejamento financeiro para o Com o Brasil. quê? 4 anos? Com apenas 4 anos de vida. Olha que legal. Hoje, no total das 150 planejadores, com mais 60 pessoas no back-office administrativos, são mais de 200 famílias que hoje fazem parte da Futuro Corp, do Grupo Futuro. Uau, olha que sacada de gênio. E olha que legal, quando você envolve propósito, né, disciplina, trabalho Sim. duro, visão, tecnologia, metodologia, você tem um potencial de escala. Sim. Então, além do propósito, que ele é muito nobre, muito desafiador, gigantesco, com a tecnologia e com as pessoas certas e com cultura forte, a gente vem crescendo 50% ao ano, todos os anos. Que legal. A gente contratou agora para o nosso conselho o João Kepler, que é o maior investidor anjo do Brasil, Uau. para ajudar a nos preparar para o IPO. Olha só. Que a nossa missão realmente Vem prêmio por aí. é levar a educação financeira para o Brasil inteiro. Que legal, Alex. Aí você deve se Parabéns. perguntar, poxa,
mas tem gente que não consegue contratar. Tem gente que não tem dinheiro para isso. Sim. É o que eu quero te perguntar. Nasceu o Instituto Futuro Feliz, que é a nossa ONG. Olha que legal, já tem ONG. Já. A ideia da ONG é levar para jovens e adolescentes, de uma forma filantrópica, Tá. não só dinheiro, principalmente educação A financeira. educação financeira. Então, mesmo hoje, quem não pode adquirir, né, que não é super acessível. Eu vou pedir para o Alex falar disso agora. Muito. Mas até para aqueles que nem sabem o quanto que isso pode impactar na vida deles ou não tem como começar isso, hoje já vão receber essa educação financeira. Quer dizer, é um trabalho que você está fazendo para o país. Exato. É um trabalho para o país, para as famílias. Exato. Não tem como não deixar o coração vibrar por um propósito desse, né? É mudança de mentalidade. Sim. Fala um pouquinho pra gente o que é, na prática, um planejamento financeiro e quem que pode adquirir um planejamento financeiro? Boa. Quer ver, para ficar bem simples, eu gosto sempre de fazer essa analogia, né? E uma comparação. As pessoas vivem procurando o investimento perfeito. Qual é o investimento que rende 3% ao mês, 5% ao mês? Onde eu coloco o meu dinheiro, Alex? A primeira pergunta que as pessoas fazem é essa. E eu sempre respondo com a pergunta: qual é o seu objetivo de vida? Ninguém sabe. Aonde você quer chegar? Porque isso é diretamente proporcional Sim. ao tipo de investimento e de planejamento que precisa ser feito. Então, a principal dica que eu dou para as pessoas: defina os seus objetivos de vida. Defina os seus próximos objetivos. Aí a gente pode começar a falar de investimento. Que bacana. Então, quem que pode adquirir esse planejamento? Todo mundo que tem um sonho, que tem um desejo, que quer chegar, se aposentar mais cedo, não quer trabalhar até morrer, não quer se divorciar por problemas financeiros, não quer colocar os filhos numa má educação ou não conseguir levar os filhos para uma experiência num restaurante. Olha só. Todo mundo que tem um sonho, um desejo. Com certeza. E quer, lógico, fazer de forma profissional, né? Vamos falar de preço. É caro isso? É acessível para quem? É muito acessível. Vou te dar um exemplo de estagiários Tá. que são clientes da Futuro, né? Eles pagam ali, às vezes, R$1.000 para ter um planejamento completo da vida dele e a assinatura do aplicativo que é R$59,90. Olha só. Então, Mas o aplicativo R$1.000 é por quanto tempo? paga um projeto, que é um projeto único, R$1.000. Tá? E aí ele tem um planejamento dele completo do que ele tem que fazer, que é um plano financeiro, que envolve todas as áreas da vida financeira, que é um projeto arquitetônico, né? Sim. E aí, pelo aplicativo, ele vai acompanhando o andamento da vida financeira dele para alcançar os objetivos. Beleza. Essa semana, o empresário pagou R$70.000 para ter um planejamento financeiro. Tem muito mais coisas para fazer. Porque é coerente com a movimentação financeira dele, muito né? maior o desafio, mas, porém, quanto maior a renda, maior o potencial de retorno. Né? Com certeza. E aí, para te complementar a primeira parte que eu falei da analogia, imagina o seguinte: as pessoas vivem procurando um investimento perfeito que rende 1%, 2% ao mês. Mais que 1% ao mês é risco, você pode perder quase tudo. Tá? Então, se você quiser começar a construir uma casa pelo telhado, tá errado. É fundação, é base. Sim. São as colunas, a parede, para depois... Olha a engenharia aí, hein, Alex? Exato. Quem falou Então, que se perdeu? Não se perde, a gente se perde. usa sempre. É Ou seja, isso aí. começar um planejamento financeiro, um investimento por alto risco, ou por tigrinho, ou por Bitcoin, né? Que são as criptomoedas, tá errado. Está errado, esquece isso. Não existe milagre, não existe almoço grátis. Você vai se perder no meio do caminho. Que legal. Tá, primeira coisa. Então, beleza. Vamos supor que a pessoa tem R$100.000. E o dinheiro dela rende, por exemplo, 10% ao ano. Que hoje é bem fácil. Sim. Vai render R$10.000 por ano. Se ela colocar o dinheiro um pouco mais de risco, em vez de render 10% ao ano, render 12% ao ano, ela vai ganhar R$2.000 a mais no ano, com rendimento. Top, né? Troféu joinha. Em vez de ganhar 10, vou ganhar 12. Mas eu coloquei um pouquinho mais de risco. Olha o tamanho do impacto, Wilson. Se a pessoa ganha R$5.000 por mês, e a gente orienta essa pessoa através de consciência, através de método,
que ela consiga economizar 5% a mais. São R$3.000 por ano. Caramba. Sem risco. Sem risco. Diminuindo, na verdade, só por todo tipo de risco. método, técnica, consciência, disciplina. Olha que bacana. E a gente tem todas as ferramentas para ajudar o cliente a conseguir fazer isso. Sim. Ou seja, 3 vezes mais ela consegue acumular do que colocar o dinheiro em risco. Olha só. Então o ganho é muito maior. E qual que é o maior erro que você costuma ver nas famílias com relação ao dinheiro? Isso vem da nossa crença, né? Infelizmente a gente é um país colonizado e a nossa crença são mais de 500 anos, né? Sim. De exploração, de que alguém vai me explorar, alguém vai me extorquir, alguém vai me roubar, que é o tabu de falar sobre dinheiro. Olha só. As pessoas, os casais, as famílias não falam sobre dinheiro. Quanto ganha, quanto poupa, os projetos, os objetivos de vida. E essa falta de comunicação entre as famílias é um dos principais erros. Por exemplo, o seu avô, sabe quanto ele ganha? Quem tem avô vivo, sabe quanto seu tio, seu avô ganha? Não. Você sabe se você vai ter alguma herança positiva ou negativa? Pois é. Quantos colegas que descobriram que herdaram dívidas Sim. porque nem sabia o que o avô estava fazendo e ele foi assediado por um bancão, pegou um empréstimo sem precisar e aí depois que veio falecer, vem aquele presente para os herdeiros. Sim. Olha só. Então a falta de comunicação, na minha opinião, é o maior erro. Aliás, em tudo, no assunto, né? De tudo. A gente fala isso na PNL. Tudo. A falta de comunicação entre as pessoas, a falta de comunicação é a base de todo o conflito. Então a dica, né? Para dar uma dica isso. aqui. Uma dica não, um conselho. Isso. Tá? Falem sobre os objetivos, sobre os sonhos, sobre os desejos. Eu lembro que quando eu adquiri o planejamento financeiro a primeira vez, eu escutei essa frase, eu não lembro se foi de você ou se foi do planejador que me atendeu na época, que falou assim, o cara passa a senha do celular dele para mulher, para qualquer, mas não passa a senha do banco, quanto ganha, para ninguém ver. O quanto é difícil lidar com isso. É algo emocional mesmo, né? Muito. É algo muito forte, um tabu muito grande. Os melhores amigos não falam quanto ganham pro outro. Que coisa. É um medo de que a gente vai pedir empréstimo. Ou ele vai, de alguma forma, pegar meu dinheiro. Ou até me julgar para saber como que eu tô gastando meu dinheiro e eu não quero falar. Exato. Que coisa. Então... E como quebrar o tabu quando as pessoas, por exemplo, por quê? Não é hábito, né? As pessoas não têm o hábito de pagar para ninguém fazer um planejamento financeiro, até porque a maioria das pessoas não tem de educação financeira, não tem noção do quanto isso pode auxiliar, o quanto que isso pode facilitar a vida dela. Então, como que a gente pode quebrar esse tabu de falar de, eu ganho pouquinho, eu sou assalariado, eu não posso, não tenho dinheiro para fazer um planejamento financeiro. Como lidar com esse tabu? Vou te dar um exemplo. A gente fez um trabalho voluntário na comunidade, né? Pelo Instituto. Nessa comunidade tinha lá as famílias humildes que têm um salário mínimo. E mora no barraco, né? Numa comunidade, a gente sabe que tem as suas dificuldades, né? Sim. E olha que interessante. Eles tinham um sonho, a gente explora no atendimento, né? Que faz parte do método, da técnica do franqueado, que ele recebe isso quando ele compra a franquia, de como fazer o serviço, como conseguir ajudar a pessoa. E aí, eu quero ter uma casa. Eu quero um dia sair da comunidade e ter uma casa própria. Então, exploramos ali o sonho, o desejo. Beleza, o que você está fazendo? Não estou fazendo nada. Como que está hoje o orçamento? Olha que interessante, o que a gente descobriu. A família ganhava R$2.000 por mês, que era o salário mínimo. Sim. 2 salários mínimos, um do pai ou da mãe. E eles estavam pagando R$300 por mês de um parcelamento de um celular. Puxa vida. Olha isso. Então, já virou uma consciência comum, um senso comum, que eu tenho que ter um celular top da maçãzinha, ou da janelinha, ou do que for. Dá um jeito e parcela, porque senão eu não sobrevivo. Caramba. E o que é mais importante? É você ter sua casa, seu carro, seu sonho, ou um celular?
Puxa vida, isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar, né? A gente tá falando de comunidade. Pois é. E fora o que a gente pega em clientes de alta renda, Wilson. Desde multimilionários a estagiários, todos cometem o mesmo erro. Puxa vida. Por falta de consciência, de educação financeira, por herdarem crenças limitantes, por entrarem no efeito cardume manada que a gente fala, né? As pessoas, elas estão acostumadas a fazer o que todo mundo faz para se sentir pertencente a um ambiente, a uma comunidade, né? Eu vejo isso no onde eu moro. Onde eu moro é um apartamento de alta renda, que é dos sonhos, que de moleque eu queria quando eu saísse da periferia. E quando um vizinho troca de carro, parece que é um efeito manada. Todo mundo vai. Por status. Começam a trocar de carro. Sem precisar. Só por status, para competir. Porque eu acho que é um senso comum. Sim. Né? Acho que não, tenho certeza. E isso que é um é senso muito comum. aqui no Brasil, né? Porque eu já conversei com pessoas que moraram fora, no exterior, Estados Unidos, e lá não tem esse tipo de comportamento. As pessoas nem precisam, nem querem ficar mostrando o que elas têm. Não ficam competindo. É diferente, é uma mentalidade mesmo. Infelizmente, no Brasil tem muito falso rico, né? É aquele que quer demonstrar rico. E não é. Esse dia eu peguei o Uber com um menino, 19 anos. Aí ele começou a mostrar, olha aqui, ó, a gente alugou um iate e mentiu para as menininhas que era nosso. Olha aqui, a gente alugou um carrão e mentiu para as menininhas que era nosso. Para pegar mulher. E aí, pelos meus valores, né? Cara, mentir, se fingir ser alguém que você não é, te atrapalha você ter comportamentos e habilidades para ser realmente alguém bom para chegar até lá. Olha isso. É uma novela, É né? mentalidade mesmo. É uma novela, a pessoa vive uma novela. Eu vou me comportar como se fosse rico e compro o que eu não preciso para agradar quem eu não gosto. E o que eu quero de verdade, nunca planejo ou nunca procuro ajuda profissional. A maioria nem sabe o que quer de verdade. Eu, como eu faço processo de coaching, de mentoria, muitas das vezes, quando a pessoa chega, ela fala do sintoma. Ah, eu tenho um problema X, eu quero mudar a minha vida. Tá, o que você quer de verdade? Ah, não sei. Mas você já escreveu, você já pôs no papel? O que você pretende daqui 5 anos, daqui 10 anos? Não. E nesse ano? Qual é a tua meta desse ano? Não escrevi. Ah, não sei o que eu quero. Tipo, a pessoa sabe o que ela não quer, mas ela não faz menor ideia, não tem noção do que ela quer. Como o nosso tempo, infelizmente, já está quase acabando... Já passou esse tempo. E se deixar aqui, a gente fica mais umas 2, 3 horinhas facinho, né, Alex? Fácil. Pois é. Então, eu quero trazer o conteúdo agora que o Alex trouxe tão rico de consciência financeira, de consciência de planejamento financeiro. Como vocês mesmos ouviram ele falar, não é simplesmente só para enriquecer, é para ter qualidade de vida, é para ter relacionamento, é para... Muitas vezes você estruturar o teu sonho de ter uma família. É sobre ter uma família, não é, Alex? É sobre ser feliz, é sobre se bastar, é sobre... muitas vezes, como o caso do Alex, que ainda bem que foi um caso, né, que teve um final feliz, está tendo um final feliz, que é de ter nascido na periferia e não ter ido pelo caminho mais fácil, que é o que a maioria escolhe. E nem tá vivo hoje para contar. Você tem algum amigo daquela época que hoje tá vivo, que pode ver você assim? Sim. Tem bom. Vários vivos, mas tem muitos que também não... Que nem chegaram a ver a sua ascensão. Infelizmente, é algo muito corriqueiro aqui no Brasil. Então, do mesmo jeito que o Alex pôde encontrar um caminho, né, como um planejador financeiro, começou desse lugar. Eu quero que ele apresente aqui qual é a oportunidade para você que está aí em dúvida, você não sabe o que fazer da sua vida, você nunca tinha ouvido falar e agora você tem a possibilidade
de começar a trilhar essa carreira assim como o Alex. Se você também enxergou um propósito no teu coração de poder ajudar as pessoas e de ver o quanto é importante, impactante, ajudar as pessoas a fazer os seus planejamentos financeiros e muito mais do que isso, a realizar os seus sonhos através disso, eu quero que o Alex fale um pouquinho de como que você pode, por exemplo, ser um parceiro da Futuro, como que você pode se tornar um planejador financeiro, até mesmo pela Futuro, né, Alex? Sim. Fala esse caminho das pedras aí. Como que essa pessoa chega em você? Eu vou encerrar aqui com chave de ouro, vai. Ó. Eu vou contar o segundo livro. Legal. Para passar essa mensagem da oportunidade que as pessoas podem ter, né? Um ano depois que fui promovido para coordenador, fui promovido para gerente comercial. Estava ganhando melhor ainda, estava com o time começando a crescer. Apareceu uma outra proposta que era irrecusável. Era para ganhar 3 vezes mais, um carro da empresa, celular da empresa, com tudo que a gente tem que as empresas oferecem para reter bons executivos, faz parte. Eu estava lendo o segundo livro, ele conta a história de um americano que era ambiciosíssimo e ele queria ficar milionário de qualquer jeito, ele tinha uma ambição quase próxima à ganância. Então, tudo que ele fez na vida dele era para ficar milionário. Ele aproveitou o boom das .coms no final de 90, ali 2000. Ele montou um negócio na internet e ficou multimilionário. Trabalhava absurdamente atrás do dinheiro. Todas as decisões que ele tomava era focado em dinheiro. Baseado em dinheiro. Tudo. O que aconteceu? Não tinha tempo para a família, não tinha tempo para os amigos, não tinha qualidade de vida, não se cuidava, mas ele era um cara religioso. Até que um dia, em uma viagem no seu jatinho particular, só para você ver o naipe que ele chegou, o piloto falou, olha, deu uma pane na turbina aqui, a gente vai ter que fazer um pouso forçado. E aí ele começou a refletir sobre a vida dele. Se eu morrer hoje, como é que eu vou ser lembrado? O que vão falar de mim? O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz para as pessoas? Eu não tenho tempo para minha família, para os meus filhos, para os meus amigos. E tudo que eu fiz foi baseado em dinheiro. E aí ele fez uma oração, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, deixa o avião cair. Sim. E aí, lógico, o avião não caiu. E ele mudou a filosofia de vida. Ele falou, a partir de hoje, as minhas decisões vão ser baseadas em agregar valor na vida do próximo. Uau! E não mais em dinheiro. E quando isso acontece, né? Parece que os astros se alinham e a engrenagem... E o negócio vai para frente. Vai. Ele fundou a UOL. Caraca. É o Ted Leonsis. É a história do Ted Leonsis. Ele escreveu o livro O Negócio da Felicidade. Como você pode ser feliz profissionalmente. Uau. Empreendendo ou sendo empregado. E eu estava lendo esse livro. Nesse momento, esse ponto de inflexão, aceito a proposta para ganhar 3 vezes mais, volto para a minha área. Ou continuo na minha missão maluca aqui, que é uma profissão que nem existia em 2013, né? E aí eu falei, se eu for para essa oportunidade, qual que vai ser o motivo? Pôr na balança, né? Sim. Positivo e negativo, a gente tem muito essa técnica. Sim. Que é uma técnica de decisão muito rápida, muito fácil. O único motivo era o dinheiro. Caraca, e foi fácil de novo escolher. Não foi fácil, porque era 3 vezes mais que eu estava ganhando, então não é fácil, né? Imagina. Mas eu estava lá, aprendendo, ajudando as pessoas, dando a oportunidade para várias pessoas entrarem numa profissão que não existia, capacitando, desenvolvendo, aprendendo junto. Ou seja, agregando valor na vida do cliente, agregando valor na vida da pessoa que queria trabalhar com isso. E quando você agrega valor na vida do próximo, o sucesso vai atrás de você. Com certeza. E aí eu te convido hoje, se você tem vontade, desejo, missão de agregar valor na vida das pessoas, e uma das maiores oportunidades de empreender no mercado de trabalho ou no mercado profissional, te convido para virar franqueado da Futuro Consultoria Financeira. Uau! Põe pra gente, por favor, aqui na tela, os contatos do Alex.
Muito bom. Segue lá nas redes sociais, tanto o Multiverso da Expansão, tá? Também vai ter lá os contatos do Alex, tá? Nas minhas redes sociais. Eu sou uma parceira da Futuro, eu indico clientes para lá também, tanto empresas quanto pessoas. Ok? Então, eu gostaria de convidar você também. Segue o Alex nas redes sociais. Vai ter o contato dele também. Depois a gente vai deixar aqui nos cortes tudo bonitinho, tudo escrito, os contatos. Quero agradecer mais uma vez. É sempre maravilhoso ouvir sua história. Obrigado. É inspirador. O livro é sensacional, gente. Encontra esse livro aí. Tem também pela internet. Dá para comprar pela internet, na né? Amazon, tem na na Amazon. editora, tem Casa Legal. Bahia, Mercado Livre, tem em todo lugar aí. Gente, disponível. espetacular. E ele conta, tá? Ele conta a história do livro, essa história que ele falou na íntegra, ele conta no livro dele. É espetacular e é inspirador. É uma história inspiradora para você que tá em dúvida, não sabe, de repente tá fora da sua carreira ou tá, enfim, de alguma forma infeliz, tá, na sua vida e quer encontrar um propósito e principalmente criar consciência financeira. Muito obrigado, é muito inspirador sempre ouvir sua história. Muito parabéns pela Futuro, parabéns por essas decisões, parabéns pela Futuro, e eu com certeza tem muito mais futuro de sucesso por aí. Você que quer encontrar uma solução para a tua vida, de repente financeira, você que quer engrenar nessa carreira aí, aqui a gente tem um belo exemplo para isso, tá bom? Agradeço você. Um beijo no coração. Até a próxima, que com certeza a gente vai ter outros bate-papos. Gratidão, obrigado pelo convite. E só para finalizar, se você ir lá no meu Instagram, seguir e comentar na foto com o campeão da Fórmula 1, que é o Verstappen, eu quero o livro, eu vou sortear um livro. Aí, muito bom, muito bom. Obrigada, Alex. Sucesso no seu canal. Pra nós. Tenho certeza que esse tipo de informação e conteúdo agrega valor demais nas pessoas. Demais, as famílias e as pessoas em si. Com certeza. Gratidão, até a próxima. É.